Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando com mais um programa 7-1, dando continuidade aí às comemorações do centenário da Portuguesa de Esportes, nossa querida Lusa, trazendo hoje uma figura importante aí da história da Portuguesa. Badeco, seja muito bem-vindo ao canal 7-1. Muito obrigado por essa oportunidade, né? Esse canal 7-1, eu realmente fico muito feliz por falar um pouco da Portuguesa, que eu não era torcedor da Portuguesa na época de criança, eu era torcedor de São Paulo, por causa do Zizinho, mas a Portuguesa me chamou no coração, tá certo? Foi muito importante para mim. Eu já vi que tem um torcedor de São Paulo aí. E da Portuguesa também. Olha, não tem quem não torça para a Portuguesa, viu? É verdade. Isso é verdade mesmo. Todo mundo até torce esses cariocas são torcedora portuguesa aí, nós cariocas gostamos da Portuguesa, porque a Portuguesa, no caso, é equivalente ao América aqui no Rio. E Badeco também vestiu a camisa do América. Exatamente. Com muita honra. Então, o paulistano aí, o torcedor dos times de São Paulo, tem a Portuguesa no coração, a gente tem o apreço e a gente tem o América também aqui no Rio. Legal. Badeco, vamos começar aqui, vou passar a bola para o nosso time de comentaristas aqui, vou chamar o Luiz Fernando, que é o responsável pela sua valiosa participação. Luiz, dá as boas-vindas ao Badeco. Boa noite, Badeco, seja bem-vindo. Primeiro eu quero agradecer o responsável real, né, que foi o senhor Vital Vieira Curto, que é coordenador do Museu Histórico da Portuguesa, que nos ajudou a entrar em contato com o Badeco. O senhor Vital tinha que vir aqui também bater um papo com a gente, porque ele conta para contar toda a história da Lusa, né? Vamos marcar isso com será bem-vindo também. Badeco, eu queria saber, você acabou de falar que você não era torcedor da Lusa. Como é que você foi parar na Lusa? Vamos começar com o início da sua carreira. Bom, a Portuguesa aconteceu a minha vida porque eu jogava no América e toda vez que nós íamos jogar no Nordeste, o América jogava no sábado e a Portuguesa no domingo ou vice-versa. Naquela época a gente ficava uns 15 dias lá no Nordeste, então a América sempre jogava no sábado, a Portuguesa no sábado e o América no domingo e vice-versa, né? E aí trouxe uma certa que eu comecei a conversar com o Basílio, com o Ilcinho, esses jogadores da Portuguesa, e trouxe uma certa atração desde aquela época. Aí, em 73, começo de 73, a Portuguesa houve interesse pela minha contratação e trouxe por acaso, vim jogar no lugar do Lorico, em que eu era fã do Lorico. Quando eu vim para o Corinthians, em 68, eu ia geralmente ao Pacaembu para ver os meios de campo jogarem, né? Lorico e Paz, Dino Sani e Rivelino, eu já treinava contra eles, né? Então eu vi esse meio campo, Zequinho, Chinesinho, então sempre era uma emoção muito grande. Quis o destino que eu viesse para a Portuguesa no lugar do Lorico, em quem eu era fã. Mas você foi para o lugar do Lorico, ele chegou a ser banco seu, vocês chegaram a jogar junto ou ele saiu da Portuguesa na época? Não, houve um jogo entre Portuguesa e Santa Cruz, se não me falha a memória, e aí eu acho que o Lorico solicitou algumas coisas ao presidente na arrumando o contrato, e aí o presidente, doutor Oswaldo Teixeira, já falecido, mandou 7 jogadores embora naquela oportunidade, e aí reformulou todo o time, e o treinador era o Cilinho da Portuguesa, aí o Cilinho entrou em contato comigo, eu queria vir para a Portuguesa, e eu escolhi a Portuguesa, tinha a oportunidade do Flamengo, mas eu vim para a Portuguesa. Boa! Gustavo, vai lá, aproveita. Bom, então você chegou na Portuguesa e como que era o seu contrato, né? O que a Portuguesa de Desportos esperava de você, exigia de você em termos contratuais? A gente chegou a conversar com alguns ex-jogadores e eles comentavam com a gente que muitas vezes os clubes pagavam mal, exploravam os atletas, o diretor chegava e gritava no vestiário, enfim. O que tinha no seu contrato e como que era essa relação com o clube?
Olha, na minha carreira eu nunca vi essa alegação que alguns jogadores fizeram. Eu nunca tive esse problema, entendeu? O diretor chegar no vestiário e reclamar, coisa toda. O presidente da Portuguesa não me pediu nada, só era compromisso meu de render o máximo que eu podia para cumprir aquilo que eu ganhava, né? E realmente eu vinha ganhando bem, né, na Portuguesa. Era, na época, o melhor salário da Portuguesa, porque eu já sabia mais ou menos o salário do jogador, porque eu sempre procurei saber, né, o salário das pessoas para poder exigir, poder pedir um pouquinho mais. Como eu era novo na Portuguesa, eu tinha que vir ganhando mais. Essa é a relação que eu tinha com a Portuguesa e realmente acho que deu certo a minha vinda da Portuguesa. Vitor, tá chegando agora, já aproveita aí, manda sua pergunta, dá seu boa noite aí ao Badeco. Vamos lá. Badeco, eu queria saber de você, com a história que você teve na Portuguesa, qual que foi o caos mais engraçado, mais curioso assim, nos bastidores que você, como jogador, vivenciou? Assim, algum fato de vestiário, alguma concentração, algum acontecimento desse tipo? Rapaz, a memória é meio complicada. Eu sei no jogo o que aconteceu com o Enéas, né? Nós estávamos jogando com o São Bento de Sorocaba, e aí o jogo estava 0-0, um jogo difícil, e aí a torcida da Portuguesa começou a chamar o Enéas de mercenário para cá, mercenário para lá, aquela coisa toda. E a Portuguesa tem um costume de alguns portugueses que estavam do lado do campo, assim, no Canindé, jogar o rádio, né? Aquele rádio portátil. Aí jogaram o rádio portátil, e o Enéas pegou o rádio e começou a ouvir. Aí, de repente, a bola foi no pé dele, ele jogou o rádio para fora, pegou a bola, driblou 1, driblou 2 e gol. Aí nós falamos para ele, continua ouvindo o rádio. Só assim. Pô, mas ele devolveu o rádio depois pro pessoal lá da torcida? O Taquito. Você já viu o jogador ventrílogo? Eu não tinha visto, hein? E o Taquito, que jogou na América do Rio, era ventrílogo. Nós estamos jogando contra o Flamengo e o Jaime pegou a bola, dominou e o Taquito falou, dá. Imitou a voz, não sei que era acho que era o Onça. Aí o Jaime tocou a bola pro Taquito e o Taquito pro gol. Gol nosso. Eita! Mas, porra, que beleza! Taquito no Maracanã, rapaz. Uma tristeza. E a gente dava risada, porque a gente sabia, né? E quando ele apitava, um negócio sério. Boa! Léo, vai lá. Olá, Badeco. Olá, pessoal. Olá, seguidores. Badeco, você tinha aquela posição que chamavam antigamente de cabeça de área, né? Que hoje atualizaram para volante. E você era conhecido pelo estilo clássico, né? Aquele volante que protegia a zaga. E você, né, chegou a ter os melhores anos da sua carreira na Portuguesa. O que faltou para, de repente, chegar à seleção nesse período? Faltou, acho que o seguinte, eu jogava no América. Já que você era considerado um dos melhores do Brasil. Mas tinha Clodoaldo, né? Tinha Clodoaldo, tinha Chicão, tinha Denilson, tinha Liminha, tinha uma porção de bons volantes, tinha Zanata, né? Bugré. E tinha o Badeco também. Grandes volantes no futebol brasileiro, que seria difícil. Eu tive a oportunidade, talvez, de ir na Copa do Mundo 74, que o João Saldanha era... E aí o João Saldanha gostava muito do futebol. Só que eu tive um problema em Recife. Jogar contra o Santa Cruz e eu quebrei o braço. E esse braço quebrado levou 6 meses para ficar bom. E aí eu perdi a oportunidade, talvez, de ir para uma Copa do Mundo, de estar na seleção brasileira. Mas são coisas da vida que você tem que ir levando, relegando na vida. Entendeu? Por causa do braço, se fosse jogador de handebol, tudo bem, né, Badeco? Mas, pô, era de futebol. O problema é que demorou a curar, né? Eu não queria falar, mas você puxou o ponto, eu vou falar um pouquinho, tá?
O médico da Portuguesa já faleceu. Não vou nem falar o nome dele, que ele já faleceu. Por memória dele, não vou falar o nome dele. Tá bom? E aí ele falava para mim que eu tinha que tomar leite, né? Os ossos. E eu tomava leite e nunca ficava bom. Nunca ficava bom. Era lá e tal, tá, mas você não está tomando leite e tal, tá bom. Aí fomos no hospital Beneficência Portuguesa. Acho que fazia uns 5 meses que eu já estava com o braço engessado. Aí cheguei lá, o médico falou, quanto tempo você está? Eu falei, 5 meses. Ele me falou assim, quem é seu médico? E era o médico que estava do meu lado, né? Aí eu só fiz assim o sinal de cabeça, mexi com a cabeça. Aí ele falou assim, porra, mais um tempinho tu ia ficar sem braço, cara. Ai, tá ferro, caramba, hein? 15 dias depois já estava jogando, cara. Eu vejo como é que é a vida. E você perdeu a Copa do Mundo por causa de leite? Essa é a história. Rapaz! Ave Maria. Como é que pode um negócio desse? Agora, vamos mudar de copo, então? É que tem que passar tanto tempo assim pra gente poder dar risada de uma história dessa, porque eu imagino você muito nervoso na época. Querendo dar um tapa no médico, né? No mínimo. No mínimo. Pô, em vez de apontar, fazer a cabecinha assim, já virar uma raquete, né? Só uma pergunta. Você ainda continua tomando leite? Eu continuo, né, cara? Agora Mas pelo menos não está com o braço quebrado, né? Da idade, cara. O médico mandou eu tomar leite, então eu tenho que tomar leite com proteína. Pô, então, ô Badeco, já que nessa época, agora você está tomando leite, e naquela época você tomou uma tentando aí melhorar, vamos falar de outro copinho. Como é que era o comportamento da turma aqui que andava contigo lá na época de português? Era uma turma que andava na linha ou a turma gostava de tomar uma cerveja, ia para uma festinha? Como é que era naquela época? Olha, rapaz, eu tinha diversos tipos de jogadores. Tem diversos tipos de jogadores. Um que gosta mais, outro que gosta menos. Tinha o Humberto que jogou no Atlético Mineiro, lateral. Ele era danado. Gostava da cerveja, rapaz. Tem outro que gostava de caipirinha. E assim vai, né, cara? Eu também gostava. Eu tomava um whiskyzinho bom, entendeu? Mas não gostava muito de cerveja, não. Eu tomava uísque, eu gostava de uísque, tá certo? Mas aí costumava dar uma viradinha de vez em quando da noite ou chegava uma hora, parava e ia todo mundo se recolher? Eu tinha consciência de que quando eu tinha que parar, isso eu tinha consciência. Isso eu tinha de bom, certo? De parar na hora certa e coisa, tá? Depois que eu parei de tomar, não tomo mais nada hoje em dia. Boa. Não, por que isso? Os caras vão a alguns eventos, os caras, pô, mas você não toma, não? Parei de tomar, eu mudei de religião. Aí já corta logo o assunto, né? Aí ninguém não pergunta mais nada. Não, porque aqui a gente já ouviu personagem falando que, pô, ia tomar café 4 horas da manhã. Pô, o pessoal que ia pelo setor 4 do Maracanã para encontrar o pessoal e fazer uma farra. Então, aí a gente pergunta, né? Como é que era por aí? Com certeza, cara. Difícil, né? Estou casado há 51 anos, minha mulher me mata. Como é que é o nome da esposa, Badeco? Odete Ramos de Oliveira. Então um salve aí para dona Odete, que ela continue cuidando do senhor do jeito que sempre cuidou. Quem pôs ele na linha deve ter sido a dona Odete. E você também cuide muito bem da dona Odete, viu? Com certeza. 51 anos não é mole não, né, rapaz? Uma vida. Vamos fazer 52 anos agora em 31 de agosto. É isso aí. Sempre... Parabéns desde já. Parabéns, cara. Parabéns, uma vida. Obrigado mesmo. Vai, Luiz. Ô, Badeco, eu queria saber 2 coisas. A primeira, a origem do seu apelido. E a segunda... A origem do meu apelido é por causa do meu pai. Meu pai também foi jogador de futebol, jogou na América de Joinville, foi
lá no estado, foi um grande jogador também. Inclusive, ele tem até nome de rua lá na cidade de Joinville e foi diversas vezes campeão estadual de Santa Catarina. Ele, meu irmão também jogou um pouquinho, depois de mim também jogou, também foi campeão em Santa Catarina. Só eu que não fui. Então, eles ficavam falando que eu não era campeão em Santa Catarina. Aí eu falei para ele, mas eu joguei pouco mesmo em Santa Catarina. Eu fui meio revoltado, era um cara meio briguento, né? E fui servir em Brasília em 64, servi na PE em Brasília em 64, larguei tudo. Já era jogador profissional, mas eu larguei, porque eu queria ir para o Rio de Janeiro. Chegou em Curitiba, os caras mudaram meu destino, mandaram eu para Brasília. Eu falei, o que eu vou fazer em Brasília em 64? Né? Fui ganhar de 61, 64 em Brasília, mas até que foi bom, valeu a pena. Não reclamo não posso reclamar disso, porque foi um momento gratificante na minha vida, ter servido lá, ter sido guarda de honra de Charles de Gaulle, né? E do Chá do Irã, reza Palermo. Então, inclusive, aconteceu um fato quando eu fui guarda de honra do Charles de Gaulle que eu preciso contar. Não, eu queria saber. Chegou o Charles de Gaulle depois de 2 horas que a gente está lá de peito para fora, barriga para dentro, né? Que o capitão falava, capitão Cardoso, que foi depois que a gente descobriu que foi irmão do Fernando Henrique Cardoso, então aquela coisa toda. E aí o Charles de Gaulle chegou. Quando chegou, ele levou a mão na minha direção e eu não tive dúvida. Eu cumprimentei o Charles de Gaulle, rapaz. Terminado o cumprimento, eu tomei um soco do capitão Cardoso. Epa! Não esqueço até hoje. Até hoje me dói, rapaz. Ele falou assim, soldado, e mais alguns nomes lá. Como é que tu faz isso, rapaz? Aí eu falei, pô, capitão, eu saí de Joinville, tô com o Charles de Gaulle, você não quer que cumprimente, mas não era para você. Eu falei, mas nem sabia que era para mim, se não era. Ficou a mão, fico também. Aí ele falou assim, vai tomar uma semana de cana. Eu falei, ai meu Deus do céu, de cadeia não, capitão não. Eu jogava vôlei com eles, futebol, tinha essa chance, né? Falei, não. Aí depois ele chegou no quartel, falou, não, tudo bem, Ivan. Meu número de soldado era 45. Tudo bem, 45. Tá bom, tá legal. Isso deu capa de jornal? Alguma foto bacana aí que você apertou na mão do Charles? Por incrível que pareça, não. Se fosse hoje, eu estava bem. Porque senão aí que o capitão ia ficar tiririca, né? É mesmo, eu estava preso, né? Mas como naquela época não tinha, né? Não tinha celular, não tinha nada que tem hoje, então passou despercebido. Tá certo. Ainda bem. Vai, Gustavo. Então, Badeco, eu queria que você contasse, fazer uma pergunta que é tradicional do nosso amigo Luiz aqui. Qual que é o seu 7-1 positivo, o seu 7-1 negativo? Qual que foi assim, o seu melhor momento na Portuguesa e o seu pior momento na Portuguesa também? O cara copia minhas perguntas agora. Deu carrinho. Na cara dura, aí tá no roteiro, tá? Dentro da Portuguesa foi 73, né? Até 76 foi um dos grandes momentos que eu tive, porque nós disputamos 4 títulos, né? Ganhamos 3, perdemos um, que foi vice-campeão de 75, e nós perdemos nos pênaltis por São Paulo. Aliás, a gente ia perder 2 vezes por penalidade máxima, uma por Santos 73 e 75. E a outra, assim, de momentos tristes, foi quando eu estava no final mesmo de carreira, que a idade chega, a garotada vai chegando mais veloz do que você, aí você sente que não dá mais, que tem dificuldade de marcar, tem dificuldade de roubar as bolas, né? Aí você vai sentindo que realmente está chegando a sua hora, né? E aí você vai desistindo, vai se entregando um pouquinho, né? Mesmo que você tenha uma força, mas você não consegue. Ela foi necessária para o jogo para acompanhar o ritmo do pessoal que está mais jovem, né? Então, ali foi um dos grandes tristes da minha vida. Mas não me sinto feliz, porque eu já, desde que eu comecei a jogar futebol, eu tive a felicidade, talvez,
de ter jogado em Santa Catarina o Coronel, que jogou no Vasco, que tinha marcado o Garrincha, né? Lanzoninho, diversos jogadores foram jogar na minha cidade, um time chamado Tupi. E jogou comigo o Darcy Faria, que foi o zagueiro do Bangu. E eles me falavam que o fim de carreira era triste. Eu tinha 17 anos. E já então, comecei a me preparar em função de terminar a minha carreira, que é dolorosa terminar a carreira, porque é triste, e aqueles momentos de alegria, de satisfação, de conversa, de repente ela se encerra de uma hora para outra, e o presidente chega para você, o treinador fala, não queremos mais, aí você não sabe o que vai fazer, para onde vai, essas coisas todas. Eu tive a satisfação de jogar no Comercial de Campo Grande, foi um momento bom, mas de repente não foi tão legal como eu imaginava que seria, e depois fui com Juventude, onde encerrei a minha carreira, mas momentos tristes na Portuguesa realmente eu não tive, não. Até fui agraciado com a Portuguesa, que eu não tinha direito a receber os 15% quando eu fui para o Comercial de Ribeirão, de Campo Grande, mas por isso eu fico feliz com a Portuguesa. Eu fui bem tratado na Portuguesa. Boa. Vai, Vitor. E, Badeco, você tem algum arrependimento na sua carreira hoje, olhando lá para trás, assim, você faria alguma coisa diferente? Hoje, talvez, se eu jogasse hoje, também naquela oportunidade, eu sinto, talvez, uma coisa que eu me dediquei mais aos estudos do que praticamente ao futebol. Então, eu sinto que se talvez me tivesse dedicado mais ao futebol, um pouquinho mais ao futebol, tivesse paralelo, não sinto coisa, eu talvez chegasse a um ponto maior dentro do futebol. Mas eu dediquei mais aos estudos, eu optei mais pelos estudos do que praticamente pelo futebol. Léo. Opa! Bom, Badeco, como a gente vê muitas vezes, né, jogadores somente na atualidade, às vezes já antes de completar 18 anos, está já com um contrato já com algum time do exterior, né? E às vezes não se dedica aos estudos, não tem aquela dedicação integral, né? Muitos às vezes não chegam nem a completar o ensino médio, né? E o senhor teve essa persistência e ao longo da sua carreira como jogador, né? O senhor chegou a iniciar a graduação na faculdade. Como é que foi conciliar o futebol com os estudos? E que é importante, qual conselho que você daria para esses jogadores da atualidade? Primeiro, vamos lá, eu tive talvez a sorte ter jogado no Corinthians, de ter vindo para o Corinthians, e aí o Vadir Elu era o presidente do Corinthians. E eu falei para ele que eu estudava, porque, na verdade, eu fazia contabilidade e científico, os dois juntos, que eu queria ser engenheiro. Então, eu era bom de matemática, eu queria ser engenheiro. Meu sonho era ser engenheiro. Então, em Joinville, eu estudava contabilidade científica, à tarde e à noite eu fazia. Não, de manhã e à noite. E quando eu vim para o Corinthians, eu optei por a contabilidade, que eu já estava no final. E eu estudei aqui no Colégio 30 de Outubro, e aconteceu um fato interessante, que eu estava na escola, Colégio 30 de Outubro, aqui do Gasômetro, e o Marçal e o Dino Sani, Marçal, goleiro do Corinthians, e o Dino Sani, que todo mundo conhece, o campeão do mundo, eles foram lá no colégio, ver se eu estava mesmo na escola. Então eu tive essa gratificação, essa alegria dessas pessoas se interessarem pela minha vida. Depois eu fui para o América, e no América tinha 3 outros jogadores que também tinham o curso médio. O Edu, o Paulo César Martins e o Tadeu Risse. E nós fizemos concurso, fizemos o vestibular, quer dizer, melhor dizendo, fizemos um vestibular no Maracanã, nós 4. Eu e o Paulo César, que inclusive me ligou ontem à noite, então ele falou assim, pô, eu estava pensando agora que nós levantava de manhã cedo para estudar na Barra, ali no Morro da Tijuca, né?
6, 7 horas a gente marcava para ir para lá, porque o nosso treino começava às 9. E dali a gente ia para lá. Então, essas coisas foram com que eu fizesse que eu estudasse. Que eu fui para o América do Rio e tinha um professor, o professor Habib, que era da Universidade de Gama Filho. E aí ele fez com que a gente fizesse o vestibular na Gama Filho. E graças a Deus a gente deu sorte, passamos. O Edu e o Tadeu não quiseram continuar, mas eu e o Paulo César terminamos. Eu vim depois para São Paulo. Aí terminei aqui Depois de São Paulo já estava concluído já o curso? Quando eu fui aqui já estava concluído, sim. Tá certo? Bacana, bacana. E o conselho que se daria para essa juventude, para que de repente está... de repente, eu até entendo quando o cara vai para o exterior, não consiga, de repente, dar atenção aos estudos, né? Mas essa galera que começa aqui no Brasil e segue no Brasil ainda até os 20 e poucos anos, né? Qual o conselho que você daria para essa rapaziada com relação aos estudos? Olha, primeiro eu posso dizer para você que jogar futebol e estudar é difícil porque os diretores nunca dão aval. Os diretores geralmente não querem que você estude porque você vai ter mais fundamento na hora de renovação do teu contrato. Tu vai saber mais o seu contrato do que os outros jogadores. E aí eles não querem. Eu tive diversas dificuldades em estudar no América. Tive diversas. Eu, o Edu, o Tadeu Risse e o Paulo Sete, mas tive dificuldade. Mas a gente passou por cima de tudo isso e conseguimos terminar. Então, quando eu fui treinador da Portuguesa, eu tenho até a gratificação com isso, eu sempre falava para os jovens para estudarem. Mas não deixar só jogar futebol, porque você cai na mão, às vezes, dos empresários, às vezes o empresário é meio malandro e toma todo o teu dinheiro, entendeu? E você tem que saber manusear o seu dinheiro. Eu acho que o empresário bom é seu pai. Se seu pai fizer alguma coisa errada, tá tudo certo, entendeu? Mas, assim, outra pessoa estranha é meio difícil. Então, né? Exatamente. Quando fui treinador da Portuguesa, eu sempre incentivei e fico feliz porque a maioria dos jogadores que eu treinei hoje são professores de educação física, são professores em escolas, e eu fico feliz por isso, por saber que isso, entendeu? Até o treinador hoje da Portuguesa, o Fernandinho, foi meu jogador também. Eu fico feliz dele estar sendo dessa área, tá certo? Eu fico feliz. E eu sempre incentivei e falei para as pessoas estudarem. Não deixar o estudo de fora, não. Eu sei que é meio difícil, é complicado. Tem tempo de concentração, tem aquela coisa, tem que pedir para o treinador para sair, para estudar. E às vezes o treinador não quer deixar você sair. É complicadíssimo, não é tão fácil, não. Aí o diretor, eu sei que quando eu vim para a Portuguesa, teve um diretor que perguntou para mim se eu vim para cá para jogar futebol ou estudar. Eu falei para ele que eu vim para as duas coisas, para estudar e para jogar futebol, cara. Ele sabia que eu estava. Então eu batia de frente com os caras. Parabéns pelo exemplo, hein, de persistência e dedicação aos estudos. É muito louvável. Principalmente para a época, né? Obrigado. Principalmente para a época. Ô, Badeco, só uma curiosidade. Quando você... Pois não? Tinha pouco. Tostão, né? Tostão um médico, né? Marçal, médico. Alguns jogadores que também me incentivavam, né? Porque, olhando para eles, você, opa, vamos mudar, porque futebol, uma hora acaba, aí você vai fazer o quê depois? Né? Exatamente. Se bobear, dá para contar em uma mão quantos fizeram isso que você fez. Naquela época, então, não tinha ninguém para orientar. Não, era difícil. Dificílimo, cara. A orientação nesse tempo é difícil. E ninguém também cuida do jogador após a carreira, né? Pouco clube se interessa por isso. Acho que os clubes teriam que se interessar por isso também. Porque é triste quando você vê alguns jogadores em situações horríveis, coisas. Não vou citar nome, mas um goleiro que foi do Botafogo, tá? Um problema meio difícil, entendeu? Então a gente tem que olhar essas coisas assim por fora. Certo. Ô, Badeco, só uma curiosidade antes de fazer a minha pergunta principal. Quando o senhor se refere ao Edu, é o Edu Coimbra, aqui no América? Edu Coimbra, irmão do Zico mesmo. Irmão do Zico, irmão do Galo, porque eu tive lendo aqui
a idade de vocês dois pareia, né? Então, provavelmente vocês tinham jogado juntos aqui, né? Jogamos juntos durante 5 anos. Somos amigos, conversamos, batemos um papo, trocamos ideia, né? Eu joguei com o Antunes também, né? Irmão dos dois. Né? Então, na verdade, eu não saía, a gente não saía da casa do Zico, do Edu, né? Que antes era o Edu, o Zico era irmão do Edu, agora era o Edu, irmão do Zico. Dá para entender? Como é que é a diferença? E o Zico, na verdade... Também, então. Não, o Luizinho vem depois, Luiz. Ah, tá. Zico veio depois. Queria jogar na América, ele era garotinho ainda na época. Tá. As coisas são gozadas na vida, né? Aí nós falávamos para ele, não vai para o América não, que tu não chega à seleção. Aí ele foi pro Flamengo. Renato, você vai fazer pergunta? Essas coisas na vida. Tem que saber escolher também, né? Ô, Badeco, uma coisa. Qual era na sua época, obviamente, de Portuguesas, você falou dos títulos, aí foi agraciado, mas qual era o jogo que quando estava na véspera do jogo você falava assim, amanhã eu vou ter trabalho, quem é que vem pela frente? Qual era o time que era mais encrencado aí para poder jogar? A gente vai falar do Santos, óbvio, né? Pelé, né? Carlos Alberto, Clodoaldo, Jair da Costa, Edu, né? Tem até um lance com o Pelé, em 73. O Edu é difícil de marcar, o Edu saía pelos dois lados, tanto fazia pelo lado direito seu como pelo lado esquerdo seu, ele saía. E aí o Cardozinho era o lateral. E eu falei pro Cardoso assim, na primeira boa jogada, tu dá-lhe no Edu. Você segue pro lado direito, tu dá. Sair pro lado esquerdo, tu deixa que eu dou. Aí, ou seja, de alguma forma o Edu ia apanhar, né? O Cardoso deu. Aí caiu os dois fora do campo, o Pelé chegou pro Cardoso e falou, vou pegar você na próxima. E jurou, Cardoso? O jogo continuou e eu tô aqui pensando, o que eu vou falar pro rei, né? Tá aqui mangando 5 minutos e tal. O Cardoso não ia no Pelé, não, viu? O Pelé sabia que o Pelé dava mesmo, então eu não vou nele. Eu vou deixar pra mim. Aí passaram uns 10 minutos, mais ou menos, eu cheguei pro rei e falei assim, pô, rei, tu já ganhou todos os títulos que a pessoa pode ganhar. O Cardozinho não ganhou nenhum ainda. Tu quer chegar junto com o Cardozinho, rapaz? Como é que tu quer que marque o Edu, cara? Aí o Pelé pensou, começou a rir. Eu falei, por que tu não marca o Edu? Ele falou, por isso que eu jogo do lado dele, cara. É mais fácil. Tava certo ele, errado tava eu, cara. Vai fazer o quê, cara? As coisas do futebol, fica trocando ideia dentro do campo, vai para lá, vai para cá, não manda. Mas se algum jogador difícil, eu sempre achei o Pelé, Rivelino, né? Que eu marquei Pelé. Uma pessoa me perguntou assim, Badeco, quem tu marcou? Aí eu comecei com o Pelé, né? Aí fui para Rivelino. Rivelino eu fui para Tostão. Tostão eu fui para Pedro Rocha, Ademir da Guia, a Gerson, a Jairzinho. Acho que aí eu olhei pro cara e falei, acho que eu fui bom jogador, cara. Eu acho que foi. Badeco, completa essa resposta aí. Como que você fazia para intimidar o jogador adversário dentro de campo? E aí eu completo a pergunta. Era possível intimidar essa turma? Não intimidava. Eu usava a barba, né? Mas a barba veio em função do Afonsinho. E aí na verdade, eu não intimidava, não. Eu olhava as características deles. Que lado eles gostavam mais de driblar. O primeiro drible, geralmente, quem ia na jogada era o Xaxá, depois eu, e assim sucessivamente. Entendeu? Então, eu não tinha maneira assim de entrar nas pessoas, não, até porque eu tinha muito respeito pelos jogadores em si. Entendeu? Eu não entrava muito coisa. De vez em quando eu dava um carrinho, mas era difícil dar carrinho porque
tinha um treinador que sempre falava assim, olha o Bigode em 50. O Bigode ficou caracterizado por aquele carrinho que ele deu no Cacanija, não sei, o ponto direita do Uruguai, né? E aí, então, dificilmente eu dava carrinho, porque o homem no chão é homem morto. Né? A caída está derrubada. Então, eu evitava. Eu olhava mais as características, estudava muito as características desse jogador para tentar roubar a bola dele. Eu também não deixava a bola chegar nele. Foi mais fácil ainda. Aí você não falava nada no ouvido do cara, dá aquela provocada, não. Baixa a bola, não. Alguma coisa assim? Não, nunca foi isso, não. Nunca falei, não. Ele tem a característica dele que a gente tinha que elogiar, né? Ele tinha a capacidade dele, a gente tinha que elogiar, a gente tinha que ter a capacidade sua para tentar romper essa jogada dele. Já roubar a bola dele, que era o mais fácil. Esse aí jogava de terno, então, pelo visto. Mas, na verdade, o que aconteceu comigo? Porque eu era meia-direita. Eu não era volante. Lá em Santa Catarina aconteceu um fato interessante. Houve um clássico lá, América e Caxias. O Jairo, que foi goleiro do Fluminense, da seleção brasileira, jogava em Joinville e quem botou o Jairo no gol fui eu. Eu tinha um time chamado América Mirim e o Jairo era meu goleiro. E o Jairo queria ser centroavante. Eu falei, Jairo, fica no gol, que a melhor posição para você é gol. E ele ficou no gol. Ele me ouviu, tá certo? E aí, nesse jogo América e Caxias, no sábado, o meu pai tinha umas galinhas no fundo do quintal e foi lá no galinheiro e eu acordei cedo porque eu ia treinar e meu pai ia trabalhar. E estamos no café da manhã, meu pai falou para minha mãe, Dona Maria, que foi, Manuel? Roubaram 7 galinhas nossas. Mas tá bom, ficou naquele e tal, meu pai ficou chateado e tal. Aí quando ele pegou a bicicleta para sair, para ir para o trabalho, ele olhou ali, que namorava perto de uma encruzilhada, estavam as 7 galinhas dele, tava tudo morta lá as galinhas. Ele foi lá, pô, Maria, tá aqui as galinhas. Tá bom. Aí fomos pro treino, fomos pro jogo. Só que na hora do jogo, nós tínhamos que entrar em campo com o braço cruzado. Só descruzar o braço, o Celso, que era o meia direito, que foi o cara que falou, não, nós temos que entrar com o braço, né? Assinar a súmula assim, tudo, só podemos descruzar o braço depois que entrar em campo. Aí eu fiquei assim, olhando, e temos que entrar depois do Caxias. E o Caxias nada de entrar. Lá não tinha refletores na época. E quando aí o juiz que foi lá chamar, a gente entrar, vamos entrar assim mesmo. Aí entramos em campo. Braço cruzado, só depois de saudar a torcida que ele descruzou o braço, daqui a pouco entrou o Caxias do mesmo jeito nosso. Aí eu falei, pô, não é possível. Pô, braço cruzado, só descruzou o braço depois, acho que foi da mesma mãe de santo. O jogo começou a fluir. Eu começou a correr, aí de repente o Celso, esse meia-direita, vai expulso. Aí ele chega e fala assim, aquela mulher desgraçada não falou que ia ser expulso, desculpa o palavrão. Ela não falou que ia ser expulso. Aí eu falei assim pra ele, então foi você que roubou a galinha do meu pai. Aí ele deu uma risadinha. Aí eu passei a ser volante. E não é que aos 43 minutos do segundo tempo eu não faço o gol da vitória? Epa! Adivinha? Aí, cara. Aí o Celso nunca mais jogou de volante. Quem passou a ser volante fui eu, e ele de meia. Até hoje, eu agradeço ele quando eu vou a Santa Catarina e digo, ô Celso, muito obrigado. Se não é você, eu não vou para o Corinthians nunca. Boa. Vai, Luiz. As coisas do futebol, cara. Ô, Badeco, deixa eu mudar um pouquinho a pergunta para ir para um lado mais delicado. Na Portuguesa, em algum momento, você sofreu algum tipo de assédio moral ou racismo, alguma coisa desse tipo? Eu pergunto pelo seguinte,
Porque aí eu não sei se você vai contar com alegria ou com tristeza, porque eu soube que você passou na infância, num colégio alemão, um assédio moral, você e seu amigo Nori, ou Nori, não sei como é que você chamava ele, por causa de um fato numa classe. E aí eu queria que você explicasse, quem soltou o pum, foi você ou foi ele? Opa! É difícil dar resposta, hein, cara? Não, eu não fui. É quem tá com a mão amarela. Eu não fui, ele já falou, eu não fui. Eu vou falar assim, eu não fui. Eu não tinha sido. Sentavam nós dois no final da sala. Eu aqui, ele ali do lado. E aconteceu realmente esse fato. E aí a professora achou que tinha sido nós dois. Nós não dava para ser. Ou era um ou era outro. Tá certo? Aí eu me revoltei. Fiquei chateado. Fiquei muito triste. Né? Foi um momento muito delicado na minha vida. Foi um momento de tristeza, de coisa, pelo aquele fato. Mas eu tinha que passar por cima daquilo. Eu cheguei em casa, contei para o meu pai. Como meu pai é bastante conhecido na cidade e era amiga da diretora do colégio, a dona Cacilda, não, esqueço o nome dela agora, mas era uma pessoa muito conhecida e amiga do meu pai, que ela é muito torcedora do América lá de Joinville. E aí o meu pai foi lá no colégio, conversou com ela e a professora não queria que nós dois voltássemos para a mesma sala de aula, ser aluno dela. E eu falei que só voltaria se eu fosse aluno dela. Senão, não voltaria mais. Eu ia para outro colégio. Aí a diretora falou, não, você vai voltar para a mesma professora. E eu voltei, a mesma professora. E falei para ela assim, que ela não podia me reprovar de jeito nenhum. Se eu posse, mas eu estudava, eu não deixava que as pessoas falassem para mim, só passa porque joga futebol, porque não sei o quê, não sei o quê. Não. Eu estudava mesmo, eu com afinco. E consegui passar, mas foram 6 meses de muita tristeza, de muita dor, né? Difícil para mim. Na portuguesa eu nunca sofri, claro, do cara falar negão, ficar xingando, aquela coisa de macaco, aquelas coisas, era do futebol, eu entendia como se fosse do futebol, porque desde que eu comecei a jogar futebol, você ouvia do lado do campo, os caras falar essas coisas para você, e você tinha que passar por cima, senão você não conseguiria ser jogador de futebol, né? E essa é a coisa das pessoas atacam você para ver se você perde a sua concentração, mas eu não dava bola, não. Meu pai sempre falou, não dê bola, não, vai em frente, segue em frente, lute. Meu pai sempre foi uma pessoa muito benquista na cidade, né? O pai fazia muito churrasco, ia diversas pessoas na minha casa. Toda sexta-feira era difícil meu pai não fazer um churrasco. Difícil, o pai não fazer. Enchia lá na minha casa. Teve uma época que foi contado, tinha umas 200 pessoas, né? Que naquela época cada um levava uma coisa. Era mais fácil, as pessoas, se o dinheiro era mais coisa, não sei se os caras ganhavam mais, ganhavam menos, mas era mais fácil, então meu pai fazia sempre churrasco. Toda sexta-feira tinha churrasco em casa. É difícil não ter. Tanto que, na verdade, quando não tinha, a gente ia jantar 2 horas da manhã, cara. Era costume. Os caras perguntam de que hora eu janto, eu falo, eu janto meia-noite, quase. Eu não perdi esse costume. Aí o médico fala, não, você tem que mudar, tem que jantar 9 horas, 8 horas e depois só um lanchinho. Eu como bem, meu. Não tem costume. Entendeu? Então, não tem segredo, não. Mas, na portuguesa, eu nunca sofri, assim, negócio de racismo, não. Senti algumas vezes que acontecia na polícia, sentia aquela dificuldade, mas passava por cima, deixava de lado, entendeu? Que, na verdade, quando era delegado, as pessoas não acreditavam que eu era. Eu sei que trabalhei no passaporte, eu estava no atendimento, e aí eu falei para uma pessoa que ela tinha que trazer o original do documento. E essa pessoa falou, vou falar com o chefe. E eu era o chefe. Pode entrar ali naquela porta, está vendo escrito ali, ó, proibido entrar, a senhora entra lá e vai lá, espera lá que o chefe já vai falar com a senhora.
Tá bom. Aí eu saí do meu lugar e fui para lá. Primeiro dei um chá de banco para ela ficar mais macia, né? Aí mandei a secretária para chamar a pessoa. Aí, quando ela entrou, que me viu, eu falei para ela, a senhora não acreditou que eu era o chefe, né? Que precisava. Mas qual foi a reação? Não, ela ficou espantada, né? Ficou espantada. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a senhora não precisa mais ir na fila, quando a senhora trouxer o documento, a senhora vem direto a mim e me procura, tá bom? O delegado Ivan, tá bom, tudo aí. Aí pronto, no outro dia ela veio, procurou, tudo certo, tudo resolvido. Você tem que ser maleável, né, cara? A vida. Pois é, e a senhora não reconheceu você, tipo, como que era essa relação? Você era delegado, as pessoas, você foi um jogador famoso. Todo mundo conheceu o Badeco, pelo menos eu imagino. E quando te viu na posição de delegado, como que era? Rolava um comportamento de fã, de querer te abraçar, pedir autógrafo? Alguém já pediu, sei lá, você foi prender alguém, o cara era seu fã, enfim, tem alguma coisa assim? Parece que você adivinhou, né, cara? Eu trabalhei um tempo no setor de entorpecente. E aí eu ia fazer algumas operações e não dava para mim fazer porque as pessoas me conheciam. Não dava para mim fazer operações. Eu fiquei 3 meses no setor de entorpecente e aí eu saí do setor de entorpecente e me botaram no setor da Marítima, que era um setor mais tranquilo, mais social, então dava mais certo para mim do que qualquer outro setor. Realmente aconteceu isso aí, de um dia eu teve o fato de um colega meu jogava futebol comigo, eu joguei um pouquinho no Clube Atlético Indiana, aqui em São Paulo. Eu parei de jogar futebol. E aí o rapaz veio tirar passaporte. Aí me procurou, né? Aí eu falei pro meu agente assim, leva ele lá embaixo, tal, que eu estava no setor do SO. Leva lá embaixo e o rapaz fazer o passaporte. Aí depois o agente voltou com o rapaz. Aí eu falei, tá tudo certo? Ele falou, deu um probleminha lá. Tem um mandado de prisão aqui. Epa! Tem um mandado de prisão pro cara. Mas era coisa simples de resolver, né? Pô, imagino, né? Ainda bem que era coisa simples de resolver. Aí eu falei, tu liga pro teu advogado e vai resolver, porque deixa um pouquinho aqui, depois umas 3 horas te leva lá você pra delegacia, lá tu se entende com o delegado, né? Nossa Senhora, que situação. Aí ele chegou 2 dias depois e falou, porra, o delegado lá me atendeu bem pra cacete. Mas porra, é dura, porque você tem que ter com uma amiga é difícil, é complicado, cara, é difícil. Não é fácil não, viu? Porque você está nas relações que você tem sempre um amigo, né? Não deixa de não ter amigo. Difícil, complicado demais. Mas valeu a pena. Aí minha mãe tem um pouquinho de culpa nisso aí, viu? Quando eu era criança, nós passávamos na casa de uma senhora lá, que morava no outro lado da cidade, e a gente sempre passava na delegacia. E passava e a minha mãe falava assim, você vai ser policial. Eu falei, pelo amor de Deus, mano, pelo amor, chorava, gritava, falava não. E o tempo foi passando, e quis o destino que eu fosse policial mesmo. Mas depois que eu descobri que o meu avô, o pai da minha mãe, tinha sido policial também, viu? Então era... Então ela já estava meio que fazendo um encaminhamento. Meio que a fórceps, mas fez um encaminhamento, né? Com certeza, cara. Mas a minha mãe não chegou a ver eu como delegado, que ela morreu também. Não, mas da onde ela onde estiver, meu amigo, eu sei que ela te acompanhou aí durante esse tempo todo. Com certeza, cara, com certeza. Vitor, vai lá. E, Badeco, voltando ao seu tempo de jogador, assim, tem algum jogo, não necessariamente pela Portuguesa, mas assim, seja quando você, o tempo que você ficou como treinador ou jogador, assim, tem algum jogo
inesquecível, que se você pudesse voltar naquele dia, assim, o jogo mais inesquecível, seja por uma boa atuação sua, do time, um título, enfim, algum jogo assim que nunca saiu da sua memória? Eu tenho uma, por incrível que pareça, um pouquinho de relação com o fato do meu pai ter falecido no dia 6 de agosto. No dia 8 de agosto, nós jogamos contra o Santos, 73. E eu fui no enterro do meu pai lá em Santa Catarina. Naquele tempo a estrada era danada, meio difícil de chegar. E os jogadores perguntavam se eu ia voltar, né? Basílio, Sinho, Enéia, os caras tudo me confortaram e perguntaram se eu ia voltar para jogar, e eu falei que eu não sabia. Realmente, quando eu saí daqui de São Paulo para ir em Joinville, eu não sabia se eu iria voltar ou não. Estava uma dúvida, foi na minha cabeça, que é difícil, né? Um momento difícil da sua vida é meio complicado. Mas, em função daquilo, do pedido do jogador, e a minha mãe falou o seguinte, quando nós estávamos jantando, a mãe falou assim, você vai voltar, né? Aí eu falei, não sei, mãe. A minha mãe, não, mas vai voltar porque seu pai já foi, agora não adianta mais, então vai lá, faz o teu compromisso. E aí eu voltei. Só que eu voltei, cheguei aqui por volta de quase meio-dia. E o jogo era às 9 horas da noite, né? E eu tinha que marcar nada mais, nada menos que Pelé, pô. Não é fácil, não é difícil. Só isso. Aí eu dormi até umas 7 horas da noite. E 7 horas da noite uma pessoa me levou para o Pacaembu. Foi uma das grandes noites da minha carreira. Eu ganhei muito, ganhei todos os troféus que eu podia ganhar naquela noite, viu? E essa noite eu não esqueço. Essa noite foi sensacional para mim. Nós ganhamos o jogo de 1-0, né? Foi esse jogo que nos levou. Foi esse jogo que nos levou à disputa do título com o Santos 73. Então são os momentos que a gente não pode esquecer. Sensacional. Léo, vai lá. Opa, aproveitando até esse gancho aí, como é que foi essa sensação, né, digamos assim, de ter sido garfado pelo árbitro, né, o Armando Marques, naquela ocasião? A Portuguesa acho que já tinha feito, né, o somatório e ele errou ali na contagem, dando o título inicialmente para o Santos, depois tiveram que voltar atrás, dividir o título. Como é que foi essa sensação assim de revolta, não sei, né, para vocês que lutam, né, treinam e para conquistar o objetivo e chegar na hora, de repente, aquilo sair do controle por um erro de arbitragem? Olha, rapaz, eu vou dizer, para nós até que foi bom. Vou ser sincero. Eu não tive assim momento de revolta, não. Foi porque pouca gente notou o erro. Só foi notar o erro depois que houve o alarde. Mas até então, ninguém tinha reparado o erro. Eu sei que o seu Otto foi, acho que talvez a pessoa mais lúcida do campo, que falou assim, rápido, rápido, rápido. Eu não entendia. Eu não tinha feito ainda a soma. Tinha feito os cálculos de coisa. E aí, quando eu estou descendo o túnel do Morumbi, é que eu me dei conta de que dava. Estaria em termo, né? Ia bater Pelé, o outro nem me lembro quem ia bater. Também não importa quem ia bater, porque o Santos perder 2 ia quase difícil, né? O Santos perdeu no primeiro pênalti, do Zé Carlos bateu errado. Mas perder os outros 2 seria difícil. Pelé e mais um, nem no sonho, cara, nem fechando o gol. Eu digo sempre, nem fechando o gol. E o Armando Marques sempre teve alguns erros fatais em grandes jogos, né? Talvez tenha sido isso. Que coincidência! Embora a gente tinha feito um gol no jogo e ele anulou, alegando o impedimento, que pessoas da sua maioria acho que não, eu também depois revendo, também achei que não, mas faz parte da vida das pessoas. E eu sempre tive um grande conceito com o Armando Marques. Por isso que eu não me revoltei, não. Para nós até foi bom. Só que depois no jogo seguinte eu cheguei... Porque, na verdade, todo mundo queria um outro jogo. E naquele ano a gente não tinha perdido para o Santos ainda. Foi um ano que nós não perdemos para o Santos.
E o Santos ficou meio receio de ter outro jogo, porque nós não tínhamos mais jovem do que o Santos. Talvez fosse isso, mas talvez o Santos estava com razão, né? Fazer outro jogo, tendo a possibilidade de ser campeão sem jogar outra vez, né? Mas eu não fiquei revoltado nem nada, não. Foi o conceito, mas no jogo seguinte eu era o capitão da Portuguesa. E aí eu cheguei para o Armando Marques, complementando, e falei para ele assim, obrigado. Aí ele falou, seu Ivan, seu moleque. Meu moleque começou atrás de mim, eu falei, meu Deus do céu, estou expulso? Você é expulso. Eu joguei como se fosse um toureiro, cara. Eu nem ia na bola. Cara. Falei para os caras, ó, fica você de capitão, reclama você, que se eu for reclamar, ele vai me expulsar com certeza. Eu passei jogando o jogo todo como um toureiro, mas agradeci a ele porque realmente foi um erro graço, porque o prêmio foi bom. Ô, Badeco, a gente está chegando aí para a rodada final aqui do nosso programa e eu queria falar um pouquinho sobre a situação atual da Portuguesa, ou pelo menos a situação dos últimos anos da Portuguesa. Durante esse nosso papo, você deixou bem claro aí o seu carinho pela Portuguesa, enfim. Como é que o senhor vê a situação que a Portuguesa se encontra hoje e fazendo rapidamente um paralelo com a situação que o senhor vivenciou, de título, de vitória, de uma época boa, uma época gloriosa da Portuguesa? Como é que o senhor vê a Portuguesa hoje? Eu vejo com tristeza. Há alguns momentos que são tristes porque às vezes os dirigentes não sabem levar com carinho aquilo que tem dentro do clube. E a Portuguesa tinha muito potencial de ser um grande clube do futebol brasileiro. Tinha e tem. Só que não levaram a sério. Foram deixando. Alguns acontecimentos surgiram nesse andar toda a carruagem. Que jogo contra o Grêmio aqui no Canindé, em que colocaram jogadores em situação ilegal. O jogo lá, inclusive na minha cidade, em Joinville, que saíram de campo. Então, algumas ações de diretoria que elas não foram muito conscientes. E, às vezes, pode ser porque as pessoas acham que só o dinheiro é suficiente para você ser dirigente. Não é. Você tem que ter capacidade também. Certo? Ele tem capacidade para gerenciar o dinheiro dele. Talvez eu tenha capacidade para gerenciar um time de futebol, que é um clube bem mais difícil de gerenciar um time de futebol. Tem diversas cabeças, diversos pensamentos, jogadores, uns de cabeça boa, outros não, entendeu? E você agregar tudo isso, fazer com que essas pessoas todas tenham conhecimento normal, ou sejam todos pensamentos idênticos, quase idênticos, idêntico é difícil, mas quase idêntico é complicado. Aí fazem contratações erradas, tira o treinador, bota o treinador, essas coisas todas que fazem com que o futebol jogue dinheiro fora, né? E é difícil se o dinheiro fosse dele. Como o dinheiro é de todo mundo, aí vai vendo. E aí a gente vê na política, essas coisas todas, que é difícil. Infelizmente, a Portuguesa passa esse movimento agora e que estava no renascer, né? Estava começando, vem um presidente até que, acho que de ainda, né, pensando no destino da Portuguesa, com pensamentos de fazer com que a Portuguesa volte à normalidade, e está vendo com muito carinho, mas infelizmente teve essa pandemia e a Portuguesa deu uma parada. Isso aí parou quase todo mundo, né? O futebol todo parou em função aí dessa problemática. Luiz, aí, encerra aí, meu amigo, porque chegamos a 1 hora de bate-papo já no Badeco, e quando o bate-papo tá bom, a hora passa rápido. Passa rápido, rapidinho. Badeco, queremos agradecer a sua participação. Foi muito divertida ouvir as suas histórias e queremos também parabenizar por essa história que você contou da sua vida. Essa questão de estudar, assim, poucos foram jogadores, a gente pode pensar hoje, quantos poucos até hoje são jogadores que seguem uma carreira e têm esse pensamento de estudar.
É glorificante ver isso. Parabéns para o seu pai para os seus pais, né, por terem insistido que você fosse esse tipo de jogador, justo, honesto, um homem direito, um homem que se dedicou plenamente às atividades que fez. Muito obrigado pela noite de hoje, foi muito gostosa. Esperamos, em outras oportunidades, poder conversar mais com você. Vai, Renato, muito obrigado por ter essa oportunidade de falar, de contar um pouquinho da minha vida, um pouco de experiência, tá certo? Fico muito agradecido a vocês por esse momento. Muito obrigado, Belo. Teve jogador, torcedor do Flamengo, torcedor do São Paulo, torcedor do Inter, não? Não, o Renato é do Flamengo também, são dois flamenguistas ou palmeirenses. Exatamente. A gente fica feliz por isso, entendeu? Diversas pensamentos, diversas ideias, e a gente fica feliz por isso, poder contar um pouquinho da nossa vida. Muito obrigado a vocês. Né? Tenham todos muita paz. Use máscara, né? Não sai de casa, essas coisas não. Ótima lembrança, ótima lembrança. Muito importante, muito importante. Bom, esperamos nos vê-lo novamente. Badeco, só vou pedir uma gentileza sua. Deixa uma mensagem para a gente pelo centenário da Portuguesa. Bom, sinto feliz, agraciado por Deus, por ter vestido a camisa da Portuguesa. 100 anos não é fácil o clube fazer. Espero que a Portuguesa se erga e consiga os seus objetivos o mais rápido possível, que retorne à primeira divisão do futebol brasileiro, porque ela merece. Ela tem muito carinho, tem muitos torcedores, ela precisa voltar. Muito obrigado, Portuguesa, muito obrigado a todos, muito obrigado, América, a todos os clubes que eu joguei. Muito obrigado a todos. Legal. Boa! Parabéns. E assim, pessoal, gostou? Especial 100 anos Lusa. Dá aquele like legal pra gente aí, segue o canal. Pô, aí, vamos que vamos. Vamos conversando muito sobre futebol aqui no canal 7x1 e vamos continuar as comemorações. Aquele abraço, pessoal, e até o próximo programa, hein? Obrigado. E mais 100 anos, Lusa. Parabéns. Parabéns, Portuguesa. Oh,